destacar, além da presença do professor Melim, da doutora Daniela Capanema, nossa nova associada, estão aqui conosco também o nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, viu, doutor André? E o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso. Eu tenho certeza que é um tema muito interessante, presente, palpitante, que o doutor André Abelha vai trazer com muita propriedade, e a qualidade não só do tema, como também, especialmente, do palestrante. Mas quem vai falar sobre o currículo do nosso palestrante é a professora Fátima, nossa diretora jurídica. Desde já, agradeço a presença de todos, desejando um bom evento a todos. Por favor, doutora Fátima. Bom, gente, não vou me estender, eu ia até fazer algumas outras observações, vou pedir a Caroline. Tá, Caroline? Vamos deixar para o final da apresentação do doutor André, tá? Porque como nós já estamos com 18h10, para não atrasar. Então, inicialmente, quero agradecer a presença de todos, estou aqui identificando grandes amigos presentes, quero agradecer a presença do doutor Roberto, do doutor Milim, está prestigiando a nossa ABAME, né? Que já estamos fazendo vamos fazer 32 anos de existência, né? Em que quero ver se conseguimos, como estávamos conversando, né, acabar essa pandemia, voltarmos para a nossa associação e fazer já um convite a vocês, que o doutor André possa fazer uma palestra na sede da ABAME, que é tão bonita, né? Foi uma sede própria, em que eu tive o prazer de adquirir, a ABAME adquiriu na minha gestão, na minha presidência, que fica no coração do Rio de Janeiro, né, na Rio Branco, 135, esquina com 7 de setembro, nós temos um bonito auditório lá, temos biblioteca. Você conhece, André, a sede da ABAME? Conheço, já estive lá em palestra. Doutor Roberto conhece? Então, é uma sede bonita, e a gente estamos doidos para... Vou retornar à nossa sede e vocês estarem lá presentes, palestrando, prestigiando a nossa associação, vai ser muito bom. Vamos me sentir muito honrados com a presença de vocês. Melim nem se fala, né? Ele já é parte integrante da ABAME, que ele sabe disso. Desde o primeiro ENAI, que Melim está com a gente. Você estava no primeiro ENAI, não estava, Melim, lá em Ipanema, naquele hotel? Eu estava, desde o primeiro, A gente, um dia desse, estava eu e Márcia Capanema, a gente lembrando quem é que estava. Esse Márcia não fala muito, não, quem compromete, entendeu? Principalmente nós duas. Aí eu fiquei, não fala, não. Eu fiz, não, Fátima, mas a gente era bem novinha. Você, realmente, quando eu fui presidente da ABAME, eu era a presidente, mas eu era mais nova entre os meus diretores e meus conselheiros. Imagine, mulher mais nova, penei, né? Mas deu tudo certo. Mas vamos lá. Então, hoje temos essa satisfação de encontrar o doutor André Abelha. O tema da palestra, 5 impactos da pandemia sobre os contratos imobiliários. O doutor André Abelha, ele é mestre em Direito Civil pela UERJ, fundador, diretor administrativo do IBRADIM, presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral da OAB Nacional, Program Station, estou sem óculos aqui, gente, Negotiation onde... Program onde apagou aqui o que eu estava escrevendo, estava lendo. Program on Negotiation and Legislating de Harvard, professor dos cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário, de Direito Civil da PUC-Rio, da UERJ, da EMERGE e de outras instituições. E também é coordenador da coluna Migalhas Edilícias. Então, é com muita satisfação que a gente tem hoje o doutor André Abelha e passo logo a palavra para ele. Com o senhor. Muito obrigado, querida Fátima. Obrigado ao presidente Sidney também. Fiquei muito feliz com o convite. Isso acabou acontecendo, né, Fátima? Porque foi na palestra do Pablo Marano, que, aliás, eu adorei, eu consegui uma janela, entrei um pouquinho, assisti, estava adorando. Ele disse que ia entrar, viu? Ele disse que ia entrar, mas a gente está meio enrolado lá no escritório com muita coisa ao mesmo tempo. Mas esse Pablo, pelo amor de Deus, não esqueça de Pablo mandou muito bem. Eu assisti, sei lá, mais ou menos 10 minutos, mas eu tive que sair, não tive que ficar até o final. Mas você me viu, né, Fátima? Aí me mandou uma mensagem e aí acabou surgindo o convite que me deixou muito feliz. Bom, a minha ideia aqui é tentar fazer algo interativo, tá? Com quem está aqui na sala. Meu objetivo não é trazer verdades absolutas, fazer provocações para que juntos a gente
possa refletir sobre alguns temas que vêm nos afligindo muito desde que a pandemia estourou no Brasil no ano passado. Essa minha apresentação ela é fruto de um artigo que eu publiquei ano passado, depois eu posso até disponibilizar o link, está na coluna Migalhas Edilícias, né, que você até mencionou, coordeno. E esse artigo eu acabei escrevendo porque quando a pandemia eclodiu por aqui, e começou a surgir um monte de lives e de artigos, enfim, sobre a matéria, o que ia acontecer com os contratos, né, quais seriam as consequências, enfim. E lia uma coisa, lia outra, e assim, uma salada geral, eu mesmo super confuso, assim, diante de cada situação, eu tinha dificuldade para dar a qualificação jurídica adequada, para olhar para algum caminho que fosse o mais eficaz para o cliente que estava me consultando, enfim. Isso acabei me forçando a estudar mais, me aprofundar, revisitar certos conceitos, enfim. E com o objetivo de tentar organizar tudo, né? Tentar dar a quem lê esse artigo, né, os corajosos que se atrevessem a ler aquele artigo, que nem ficou tão longo, uma visão da floresta, né, para que a gente consiga ter uma visão do todo, né, e dentro desse todo, onde está a árvore do desequilíbrio superveniente, onde está a árvore da impossibilidade permanente, a gente tentar identificar os pressupostos de cada situação, justamente para a gente se situar, né, e saber que a árvore está diante de nós e para que a gente possa dar a solução mais adequada em cada caso concreto. Então, como eu disse para a Fátima, né, mais cedo, eu estou pela segunda vez aqui tentando um experimento aqui do programa que normalmente utilizo, só que dessa vez eu permaneço na tela, viu, Melim? Você que gosta das apresentações. Então, a diferença é que nessa aqui eu não saio da tela, né, justamente porque tem gente que não gosta, enfim, aquela tela branca e quem está falando fica pequenininho, enfim. Então, aqui eu não tem problema, né? Eu resolvo, entra a coisa no meio da minha cara, mas bem ou mal, acho que eu consigo me virar razoavelmente aqui. Eu vou até chegar um pouquinho para o lado, porque eu deixo esse espaço aqui ao meu lado um pouco mais livre para as figuras aparecerem. Então, assim, bom, então vamos lá. O que eu fiz? Eu separei, tá? Separei em distintos caminhos cada impacto que, em tese, pode acontecer sobre um determinado contrato numa dada situação. Então, se vocês reparem, tem 4 grandes linhas, 4 linhas mestras, são 5 efeitos, né? O título da palestra indica. Na verdade, são 5 possíveis efeitos, mas 2 efeitos eu agrupei na linha de cima, tá? Porque eles levam diretamente a uma mesma solução, embora os seus requisitos sejam diferentes. Tá? Então, que 2 possíveis efeitos são esses? Primeiro, a impossibilidade permanente, ou, o segundo efeito, a frustração do fim do contrato. Então, vamos começar analisando esses 2 efeitos. E, olha, por favor, eu queria deixar todos aqui à vontade para me interromperem a qualquer tempo, tá? Se surgir alguma dúvida naquele ponto da apresentação, não tem problema, pode falar. Se eu sentir que a dúvida se relaciona com um ponto que ainda está por vir na apresentação, eu aviso, enfim, e depois a gente volta à pergunta. Tá bom? Então, a primeira consequência, que é a impossibilidade permanente, né? Nela, o que acontece? É impossível cumprir a obrigação, ou por um ato estatal, por exemplo, um decreto que proíbe uma determinada atividade, por exemplo, um decreto que proíbe a abertura de um shopping center, ou uma circunstância fática. Tá? Então, por alguma circunstância fática, eu, o devedor daquela obrigação, simplesmente não consigo cumpri-la. É impossível faticamente cumpri-la. E aí, para a gente ter um exemplo de que situação fática, né, seria essa, a gente, né, até imaginar aqui
né, a Daniela que está aí, em homenagem ao nosso eterno Cid Capanema, né? Mas assim, vamos imaginar aqui um advogado que seja um grande orador, né, do nível do nosso Capanema, que ele seja especificamente contratado para fazer uma sustentação virtual no Supremo Tribunal Federal. O cliente que até então vinha perdendo a causa tem a expectativa de que aquele orador, por ser tão brilhante, por ter uma fama tão boa, que ele seja capaz, né, de aumentar a chance de reversão do destino daquela causa. Então, ele vai lá, ele contrata o advogado especificamente para fazer a sustentação. Então, os advogados da causa não deixam de atuar na causa. Ele recebe o sinal dos honorários, o julgamento se aproxima e, na antevéspera do julgamento, esse advogado ele adoece, pega a Covid e adoece. E aí fica mal, fica de cama, está lá acamado, não foi para o hospital, mas está acamado, não tem condição de levantar da cama nem para preparar, nem para fazer a sua sustentação oral. E aí, como ele não era o único advogado do processo, o julgamento não é adiado, né? O julgamento acontece e o cliente perde a causa. Ele perde a chance, né, que a gente usa na responsabilidade civil, ele perde a chance, se é que alguma ele tinha, mas ele perde a chance de reverter o resultado daquela demanda. Então, vejam, como o julgamento já aconteceu, a execução, o cumprimento daquela obrigação, ele se tornou, por uma circunstância fática, né, o adoecimento pela Covid, ele se tornou impossível de se realizar naquela data. E como o julgamento já aconteceu, não há possibilidade de se cumpri-lo agora, já acabou, já perdeu essa chance. Então, é por isso que a gente fala que é uma impossibilidade permanente, porque não foi possível cumprir na data prevista e nem será possível cumprir posteriormente. Aquela era a única chance. E nesses casos, né, o que é importante observar é que o Código Civil ele nos dá a solução. Ele tem previsão para as hipóteses de impossibilidade permanente. E tem em distintos artigos conforme a natureza da obrigação. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma obrigação de dar, né, eu tenho o artigo 234. Então, a gente olha lá no artigo 234, está lá dizendo que se a coisa se perder sem culpa do devedor, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, reparem, a norma traz a hipótese legal e traz os efeitos jurídicos. Qual é o efeito jurídico especificamente aqui na situação? A resolução do contrato. Então, a impossibilidade de cumprimento, impossibilidade permanente de cumprimento da obrigação, sem culpa do devedor, leva à resolução do contrato. Isso não está apenas no 234, está no 238 para a obrigação de restituir coisa certa, no 248 para a obrigação de fazer, no 250 para a obrigação de não fazer e no 607 para o contrato de prestação de serviço. Em todas essas hipóteses, em todas elas, né, o efeito jurídico da impossibilidade permanente de cumprimento de cada uma dessas obrigações é o mesmo, ou seja, a resolução do contrato. E aí, uma vez resolvido o contrato, né, falta a gente solucionar um outro ponto, que é o dever, a existência ou não do dever de indenizar. E aí sim é que entra o artigo 393 do Código Civil, que trata do caso fortuito ou força maior. O 393, o interessante, foi uma boa técnica legislativa, né? Só um parêntese, é que a doutrina a vida inteira discutia, né? O que era caso fortuito, o que era força maior, né? O que é um, o que é outro, ninguém se entendia. O legislador falou o seguinte: vamos juntar aqui, vou falar aqui no 393, caso fortuito ou força maior, então não importa se é um ou se é outro, a consequência vai ser sempre a mesma, que é a quebra do nexo de causalidade.
Então, a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior, se o risco não foi assumido pelo devedor, tá? Porque o próprio artigo 393 permite a alocação de risco. Pode ser que o devedor, pode ser que um construtor, que um locatário, enfim, que outra parte, num contrato paritário, que ele assuma risco, inclusive do fortuito da força maior, dizendo, mesmo em caso de fortuito ou força maior, eu vou responder. Então, em tese, isso é possível acontecer. Não é o mais comum, mas especialmente em contratos empresariais, tem sido cada vez mais comum essa técnica de alocação de riscos. Então, em regra, não havendo essa alocação específica de risco, né, o caso fortuito ou força maior vai romper o nexo de causalidade. Por conta disso aqui, faltando um dos requisitos para o devedor indenizar, o devedor não vai responder pelos prejuízos. Então, no caso, esse advogado, né, que não pôde sustentar e com isso fez com que o cliente perdesse a chance de reversão da causa, ele não responde por essa perda da chance que inegavelmente hoje é tido como um dano. Então, impossibilidade permanente, gente, que é o primeiro possível impacto, né, da pandemia sobre o contrato, ele, como a gente viu, tem previsão legal. O segundo, que é a frustração do fim do contrato, a gente vai ver que não tem previsão legal expressa, tá? A frustração do fim, na frustração do fim do contrato, né, o contrato ele perde a sua razão de existir, né? A obrigação, o cumprimento da obrigação, perde a prestação, no caso, perde utilidade para o credor. Então, ou tanto quanto o credor quanto o devedor, né? Estou falando da prestação e da contraprestação. Então, ou a contraprestação ou a prestação para o devedor ou para o credor pode, em razão de fatos supervenientes, pode perder a sua utilidade para uma das partes. E aí, aqui, né, como exemplo, né, a gente imagina a compra de um pacote de viagens. Então, comprei um pacote de viagens em dezembro de 2019, com a previsão de viajar em abril de 2020. Então, o pacote incluía tudo, né? Incluía a passagem, incluía hotel, incluía até já alguns passeios, enfim. Comprei, estava lá todo feliz, esperando, ia ver o Papa, né? O Papa rezar a missa, até que chega em março, né? Aliás, até um pouco antes disso já, coisa, né? Março foi no Brasil que eclodiu, né? Lá pelo dia 20, 22. Mas lá na Europa, até antes de março, a coisa começou a complicar, né? E a pandemia foi reconhecida internacionalmente. O que aconteceu? Eu continuava tendo voo, o hotel continuava aberto, era faticamente possível realizar alguns passeios para certos lugares que não estavam fechados, mas a razão da minha viagem era turismo. Eu comprei o pacote de viagens para poder, né, fazer um turismo, para passear. Fazia mais ou menor sentido passear no meio dessa pandemia, com todos os riscos, né, daí decorrentes, não só riscos de logística, como o risco à própria saúde, né? Então, nesse caso, né, a contraprestação, que é justamente a oferta desse pacote de viagem, né, que estava me sendo oferecido pela minha prestação, que era o pagamento do valor daquele pacote, me perdeu completamente a utilidade para mim. E aí, nesse caso, a gente não tem, como eu disse, um dispositivo de lei que expressamente regule essa hipótese, tá? Mas nós temos um enunciado do CJF. Melim já foi, enfim, a várias jornadas de direito civil. Melim é autor de alguns enunciados, né, aprovados lá nas jornadas de direito civil, mas para quem nunca teve lá no CJF, né, o que acontece? Existe uma pré-seleção de propostas de enunciado e então os autores desses enunciados pré-selecionados, eles são convidados para se reunirem em um determinado dia lá no conselho, que é esse prédio que vocês estão vendo, e quando os enunciados são separados, né, por temas. Então, você tem enunciados referentes à parte geral do Código Civil, enunciados referentes à parte
de contratos e obrigações, a parte de família e sucessões e direito das coisas, né? Então, os autores, né, dos enunciados das propostas pré-selecionadas, eles são divididos em diferentes salas, e aí vou até voltar aqui com a minha imagem para vocês não ficarem só vendo o CJF. E aí o que acontece? Você, no primeiro dia, cada proposta é lida, né, na sala, e você tem uma discussão rápida, e aí, para aquela proposta passar pelo primeiro funil, na verdade, segundo, né? Segundo funil, que o primeiro foi a pré-seleção. E aí você tem o segundo funil, que é na sala daquela comissão, que geralmente tem entre 20 e 30 pessoas. Aquela proposta tem que obter o voto favorável de pelo menos 2/3 dos presentes. Então, se na hora que aquela proposta está sendo votada, você tem, por exemplo, 30 pessoas na sala, é preciso que, no mínimo, 20 pessoas digam: eu concordo com essa proposta de enunciado. Então, é um quórum elevado. A minoria das propostas conseguem esse quórum, estou falando aí entre 10% e 15%, mais ou menos, das propostas, poucas, mas as que conseguem, né, então, elas são selecionadas para o dia seguinte. No dia seguinte, aí sim, agora eu posso voltar, e no dia seguinte, todos os participantes, né, todos os autores de enunciados, eles se reúnem nesse salão plenário aqui. Então, todo mundo recebe um dispositivo, né, eletrônico para poder votar, e as propostas que passaram pelo segundo funil, em cada uma das comissões, elas vão sendo exibidas, né, no telão, e aí você tem uma pessoa que pode usar, acho que 1 minuto ou 2 minutos para defendê-la, e outro para se opor a essa outra pessoa, pode se opor também pelo mesmo tempo, pode se opor a essa proposta. E aí se coloca em votação, e aí a proposta que consegue mais da metade dos votos dos presentes, ela se torna um enunciado. Então, esse é o processo só por curiosidade, tá? Enfim, que está mencionando para vocês, assim que um enunciado é produzido, né? Então, reparem que ele tem que ser fruto de um grande consenso, né, entre os juristas que estão presentes naquela jornada de direito civil. E o enunciado 166, que foi aprovado na terceira jornada de direito civil, ela trata precisamente da frustração do fim do contrato, dizendo que a frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação, que é o que a gente acabou de ver, ou com a excessiva onerosidade, que é o efeito que a gente ainda verá, tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do artigo 421 do Código Civil. É uma função social do contrato. Então, reparem, a gente não tem uma previsão expressa, mas, diz o enunciado, e a meu ver, corretamente, você consegue extrair dessa regra da cláusula geral, né, que está no 421 do Código Civil, e aí a consequência é a mesma. Tá? Isso vai levar à resolução do fim do contrato. Tá? Então, esses são os 2 primeiros efeitos. Estou indo muito rápido, gente. Até aqui alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa. Tranquilo, tá ótimo. Fica à vontade. Legal. Bom, então, o terceiro possível efeito é também uma impossibilidade, mas não uma impossibilidade permanente, e sim temporária. Tá? Então, eu posso ter tanto a impossibilidade permanente, já vimos, leva necessariamente à resolução, quanto a impossibilidade meramente temporária. Então, nessa hipótese, o cumprimento da obrigação não se torna impossível. Ele apenas não pode ser cumprido no prazo que foi inicialmente acordado entre as partes. Então, eu vou ter o atraso, mas eu não terei a mora. Tá? Então, essa é precisamente uma hipótese em que eu tenho atraso, mas não tenho mora. Diz o 396 que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, reparem, gente, uma conclusão interessante. Nem todo atraso gera mora. Nem todo atraso
vai gerar mora. Então, eu tenho atraso com mora e atraso sem mora. Então, quando ocorre a impossibilidade temporária, eu preciso me perguntar: a utilidade da prestação, mesmo sendo ela extemporânea, né? Então, eu não tenho mora, mas eu tenho atraso. Neste caso, a utilidade da prestação se mantém? Essa é uma pergunta importante. Porque se a prestação continua sendo útil, o credor é obrigado a recebê-la. E o contrato, ele se mantém. Então, aqui para puxar um exemplo, né, da nossa área, uma incorporação imobiliária, por exemplo. Então, vamos supor, e aliás, aqui eu ressalto até o artigo 625 do Código Civil, né, que traz que é uma hipótese específica em relação ao 396, que é a regra geral, que diz que o empreiteiro ele pode suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. Então, a gente, imaginem vocês, está aqui, o impacto da Covid, ele tenha começado aqui, tá? Quando eu falo impacto da Covid, gente, é o seguinte, a pandemia, ela é um fato notório. Isso ninguém duvida. Obviamente, a pandemia é um fato notório. Agora, os efeitos da pandemia sobre uma determinada obra, sobre um determinado contrato, estes não constituem fato notório e precisam ser provados por quem o alega. Tá? Então, o incorporador, por exemplo, se ele quer alegar que a obra está atrasada por conta da pandemia, ele precisa demonstrar. Como? Com diário de obra, que vai demonstrar, né, traz toda a movimentação da obra, com os empregados que faltaram, com o fornecedor que deixou de entregar tal coisa, e-mails, notificações, enfim. Cópia do decreto que determinou a paralisação da obra naquela cidade, em determinado período, enfim. Cabe ao incorporador que está alegando, né, a ocorrência dessa força maior, cabe a ele comprovar o impacto que especificamente ocorreu sobre aquela obra. Então, vamos dizer que o fim do prazo de tolerância, né, está aqui. Né, ó, aqui era o fim do prazo de tolerância. Uma nota aqui, tá? O prazo de tolerância, que hoje está previsto na Lei dos Distratos, se não me engano, teve uma palestra recente do IERES, né, sobre a Lei dos Distratos, enfim. E uma das novidades que a Lei 13.786 trouxe, né, para a Lei de Condomínios e Incorporações foi a previsão expressa de possibilidade do incorporador, o promitente e vendedor, dele prever, né, estipular esse prazo de tolerância ou prazo de carência. É simplesmente um período em que está autorizado o atraso sem que haja mora. Então, uma hipótese contratual de imunidade do atraso. Então, da mesma forma que a força maior pode imunizar o atraso, impedindo a ocorrência da mora, né, a caracterização e a fluência dos efeitos da mora, eu contratualmente eu também posso fazer isso, independentemente de força maior. Né? Então, o que se entendeu, e a jurisprudência já vinha entendendo isso, é que a incorporação imobiliária é uma atividade de tal complexidade, né, que uma cláusula que preveja uma, entre aspas, gordura, né, para esse prazo, ela se mostra razoável, mesmo em contrato de consumo. Então, a cláusula que geralmente são 6 meses, né, de carência, então ela é uma cláusula, um período durante o qual o incorporador fica imune aos efeitos do atraso. Diga, alguém me fez uma pergunta. Alguém ia falar alguma coisa. Desistiu? Bom, então, a dúvida aqui é a seguinte. Em situações normais, mesmo sem pandemia, o incorporador pode atrasar até 6 meses. Ele fica imune durante esse período. Agora, ultrapassado este prazo, normalmente, ocorre a mora e as consequências daí resultantes. Agora, ocorrendo o comprovado impacto da pandemia sobre essa obra, ainda que ele vá além do fim do prazo de tolerância, tá vendo? O prazo de tolerância terminou aqui, mas o impacto não termina aqui, ó. O impacto, ó, ele vai seguindo, ó, durante todo esse período até esse ponto aqui.
Então, a dúvida é o que acontece, né, quando o impacto ele ultrapassa o fim do prazo de tolerância. Então, o prazo inicial era esse, eu tenho tolerância de 6 meses, só que esses 6 meses não foram suficientes. E o impacto da Covid, ele permanece. E a dúvida é, né, saber, aqui nesse período aqui, então, eu tenho o atraso, mas eu não tenho a mora. E aí o que a gente precisa se perguntar é o que acontece, né? O que acontece? Bom, eu posso ter duas situações aqui nessa hipótese. A primeira situação pode ser que tenha ocorrido a frustração do fim do contrato para o consumidor. Tá? Eu confesso que eu até tenho dificuldade de imaginar uma situação concreta, tá? Mas em tese, pode ser que o fato do imóvel ter sido entregue em dezembro e não em maio, né, que nesse período algo aconteceu na vida do consumidor que tornou aquele imóvel completamente inútil para ele, perdeu o sentido de ser, por alguma razão. Sei lá, mudei de cidade, não sei, alguma coisa que tenha acontecido que aquela prestação perdeu a utilidade para o consumidor. Então, se isso acontece, né, então o consumidor teria direito a pedir a resolução sem culpa de parte a parte, porque nem houve culpa do incorporador por força do impacto da pandemia, então não havia mora, e também não haverá culpa do consumidor ante a frustração do fim do contrato. E a segunda coisa que pode acontecer é, bom, se não ocorreu frustração do fim do contrato, pacta sunt servanda. O contrato tem que ser cumprido, como a gente viu, né, há alguns minutos, o credor é obrigado a receber, né, a prestação ou a contraprestação que ainda seja útil, no caso, o imóvel. Agora, a gente não pode esquecer isso, a gente cai na situação geral, né, da lei dos distratos, que é, se o adquirente, até por força da pandemia, ou ainda que não seja por força da pandemia, por qualquer outra razão, se ele consegue comprovar, esse ônus da prova é dele, se ele consegue comprovar que não tem mais como cumprir o contrato, aí ele tem direito à resolução culposa, resolução por sua culpa, caso em que incide a cláusula penal em favor do incorporador. Então, ele só poderá pedir a resolução sem qualquer consequência se ele demonstrar e convencer o juiz que naquele caso concreto ocorreu a frustração do fim do contrato, que aqui é a primeira hipótese. Caso contrário, ele não está obrigado a receber o imóvel, quer dizer, ele é obrigado, mas se ele consegue comprovar que não tem como cumprir a sua parte no contrato, que é o pagamento do saldo do preço do imóvel, aquele contrato ele vai ser resolvido, mas com consequências para o consumidor. Tá? Nada diferente, gente, do que já acontecia antes da pandemia. Tá? Essa era precisamente a aplicação da súmula 543 do STJ. Tá? Enfim, você não tem como forçar, né, o consumidor efetivamente ir até o fim do contrato, ele pode se liberar do contrato, mas não sem consequências. Ok? Bom, então, isso é se a prestação continuasse útil. Caso ela tenha deixado de ser útil, ou seja, se ocorreu, né, no caso, a frustração do fim do contrato, a frustração superveniente do fim do contrato, aí, de qualquer maneira, eu tenho o efeito número 2, e isso vai levar à resolução desse contrato. Ok? Então, impossibilidade permanente, frustração do fim do contrato e impossibilidade temporária, que pode ou não levar à frustração do fim do contrato. Né? Isso tem que ser verificado em cada situação concreta. Então, já vimos 3 efeitos, faltam 2. O quarto efeito é o mais famoso deles, né? O popstar, o que é sobre o qual todo mundo, praticamente, a maioria dos artigos, eles focaram no quarto efeito, né? Que é justamente o desequilíbrio superveniente da prestação. Nessa hipótese, o que acontece? Eu tenho a perda do sinalagma pela alteração superveniente das circunstâncias. O que é
perda de sinalagma, né? O sinalagma, gente, é a relação entre prestação e contraprestação. Então, imagine aqui, ó, essa balança, né? Então, em qualquer relação jurídica, mesmo uma relação consumerista, todo contrato ele pode nascer com certo desequilíbrio, tá? A balança indo mais para um lado do que para o outro, né? O consumidor, isso é totalmente lícito, esse negócio jurídico, ele pode pagar mais por uma Coca-Cola na loja de conveniência do que ele pagaria no supermercado de atacado, né? Então, o preço da Coca-Cola ele pode variar para o consumidor. O que não pode, o que o ordenamento jurídico não permite, é que haja propaganda enganosa, que haja abuso, né, por parte do fornecedor. Agora, dentro de certos limites, o desequilíbrio, né, que nasce com a celebração do contrato, ele é admitido, aliás, em certa medida, ele é inclusive estimulado pela Constituição Federal, né, da autonomia privada, da livre iniciativa, enfim, da concorrência, distintos preços para o consumidor e para os contratantes em geral. Então, de novo, todo contrato vai nascer, muito difícil você ter um contrato que já nasça absolutamente equilibrado, né? Ah, não, eu paguei pelo imóvel o preço de mercado. Na verdade, assim, no centavo você nunca vai acertar, né? Pode ser que você pagou 1 milhão, mas o imóvel vale 995, ou 1 milhão e 5, ou 1 milhão e 10, você pode até se aproximar. Mas o preço absoluto, dificilmente, né, você vai saber, até porque esse é um dado que ninguém consegue ter com tamanha precisão, né? No fundo, toda avaliação ela faz uma aproximação do que significa para aquele caso, para aquele imóvel específico, naquela época, um valor de venda, um valor de locação e assim por diante. Então, todo contrato pode nasce em certa medida desequilibrado, e essa é a relação entre prestação, de um lado, e de contraprestação, de outro. Essa é a relação de equilíbrio que as partes estabelecem ao celebrarem um contrato. Então, numa relação de locação, eu estabeleço que o aluguel deste imóvel vai ser de R$3.000. Pode ser que o aluguel desse imóvel valha 3.500 ou 2.500? Pode ser, mas a gente ajustou um certo desequilíbrio aqui, tá? O ordenamento jurídico permite que isso aconteça. Então, quando eu falo de desequilíbrio superveniente da prestação, eu quero dizer que aquela relação inicial entre prestação e contraprestação, que aquele sinalagma, ele se rompeu de forma relevante. Então, que houve um desequilíbrio agressivo nessa relação, em relação ao que tinha sido originalmente pactuado. Tá? Então, é disso que a gente está falando quando mencionamos a perda do sinalagma. E é aqui que entra, né, uma expressão que tem sido muito reproduzida, que é a cláusula rebus sic stantibus. Tá? A cláusula rebus sic stantibus, ela trata precisamente do desequilíbrio superveniente. Se vocês repararem aqui, olha, ela está, vou botar aqui para vocês verem melhor, ela faz parte, olha, de uma frase em latim super comprida, tá vendo? Ela é um pedacinho aqui só dessa frase. O importante é que em português, né, para o que nos interessa, olha, em português ela significa que os contratos que se estendem no tempo devem ser compreendidos com base no seu contexto original. Então, eu tenho que olhar para o contexto original. Eu tenho que olhar para o desequilíbrio, né, para a relação, para o sinalagma original. Se houve uma alteração superveniente das circunstâncias, pode ser que isso leve à necessidade de reequilíbrio daquele contrato. Tá? Bom, a cláusula rebus sic stantibus, enfim, a doutrina diverge do momento do seu nascimento. Há quem diga que há quem atribua, né, a sua autoria a um cara chamado Meraço Cereal, enfim, que
que andava pelas ruas do Império Romano, enfim, mas assim, vamos dizer que ninguém discorda que, pelo menos, né, na Idade Média, durante a evolução do direito canônico, que a rebus sextantibus ela já se fazia presente nos escritos principais. Agora, nos tempos modernos, né, a rebus sextantibus ela veio ser tratada de forma mais elaborada, primeiro na Alemanha, com Wittgenstein, com a sua teoria da pressuposição do estado de coisas, em 1850, e também na Alemanha, né, na sequência, por Ertmann e Larens, né, com a teoria da quebra da base do negócio. Então, um tratava da quebra subjetiva da base do negócio e o outro tratou da quebra da base objetiva do negócio. E aí, em 1902, lá na Inglaterra, surgiu a Doctrine of Frustration, né? E ela surgiu, essa escola, essa doutrina, perdão, ela nasceu a partir dos, e parece um trocadilho, mas não é, né? Com os coronation cases. Por que coronation cases? É porque, desde aquela época, né? E, aliás, já muito antes, sempre que um novo rei ia ser coroado, você tinha uma cerimônia de coroação e você tinha um trajeto pré-estabelecido por onde o rei passaria até chegar ao castelo no local da coroação, né? Até Inglaterra, até hoje é assim, né? Enfim. E o que acontecia? As pessoas interessadas em ver o rei passar, elas alugavam, faziam arrendamento de apartamentos que tivessem sacadas, né, para eles poderem justamente estar ali presentes na hora que o rei passasse. E aí, neste caso de uma coroação específica, enfim, o rei, na véspera da coroação, ele adoeceu e a cerimônia foi cancelada. E aí, todos esses locatários, né, começaram a falar, olha, eu aluguei o apartamento justamente porque eu esperava que o rei fosse passar por aqui, né? Então, como vocês veem, no caso da Inglaterra, né, os coronation cases, eles foram lá, o que aqui a gente chama de frustração do fim do contrato. Mas naquela época, né, os coronation cases, a Doctrine of Frustration, ela tinha uma pegada muito no âmbito do desequilíbrio, tá? Diferente daqui, que a coisa já ficou melhor separada. E aí, alguns anos depois, lá na França, surge então a teoria da imprevisão. E essa teoria ela surge, né, com o caso da Companhia de Gás de Bordeaux, né? Foi um caso julgado em 1916. E por quê? Você tinha a Companhia de Gás de Bordeaux que fornecia, né, energia, o gás lá para a cidade, e ela tinha como matéria-prima o carvão. E por força da Primeira Guerra, o preço da matéria-prima, que era o carvão, ele simplesmente quintuplicou. Então a empresa foi ao tribunal, dizendo, olha, os meus custos eles estouraram completamente, hoje eu tenho prejuízo, assim, o preço que eu ajustei, né, com a prefeitura para o fornecimento desse gás, ele não se justifica, assim, eu preciso de uma compensação. E, efetivamente, nessa época, a companhia conseguiu essa compensação. Na sequência, também na França, né, e também por força da Primeira Guerra, já no final do conflito, surgiu a Lei Fayot, né? Isso foi em 21 de janeiro de 1918. A Lei Fayot ela procurou, né, regular determinadas relações jurídicas em razão do conflito mundial, e ela foi precisamente inspiração de algumas legislações emergenciais produzidas para o período da pandemia, incluindo aqui no Brasil, né? A lei da pandemia, que também é conhecida como a lei do RG, a lei do regime especial, emergencial e transitório das relações de direito privado, né? A lei da RGET é a lei 14.010 de 2020, né? Foi aquela, enfim, isso foi muito noticiado, né? O projeto de lei foi acompanhado com lupa por todo o país, enfim, foi super discutido, foi aprovado no Congresso Nacional, e aí o presidente Bolsonaro ele vetou, né, diversos artigos, enfim, e o
isso voltou para o Congresso, que derrubou uma parte desses vetos e finalmente, então, a lei foi promulgada com o texto final, que acabou ficando um certo bacalhau, assim, enfim. Essa lei não é objeto aqui, né, do nosso encontro, mas é uma lei que teve coisas boas, né, como, por exemplo, a suspensão dos prazos prescricionais de decadência e de usucapião, e outras coisas muito mal reguladas que geraram muito mais dúvidas do que certezas, né? Mas, enfim, foi a lei que foi possível produzir num período de tempo tão curto. Aqui assim, na Itália, né, essa questão do desequilíbrio superveniente, ele foi recepcionado no Código Civil, né, com a teoria da onerosidade excessiva. E um pouquinho antes, gente, em 1938, aqui no Brasil, a gente teve julgamento de um recurso extraordinário pelo STF, foi um recurso importante, em que os ministros, na época, tá, entenderam pela possibilidade da teoria da imprevisão, a teoria francesa, tá, da imprevisão, dizendo o seguinte, que se, por um lado, o Código Civil, né, o nosso Código de 1916, se ele não falava nada da teoria da imprevisão, ele tampouco a proibia, tampouco proibia a sua aplicação. Então, com esse silogismo, o STF, na época, ainda em 1938, eles aplicaram a teoria da imprevisão a um caso específico. Enfim, quem tiver interesse no artigo que eu vou compartilhar, depois pode ter acesso a essa decisão. Outro dado interessante é que o nosso Código de 16 não tinha mesmo como tratar nem de teoria da onerosidade excessiva, que foi de 42, e nem de teoria da imprevisão, porque o nosso Código de 16, né, o seu anteprojeto, era de 1899. Em 1899, nem os coronation cases a gente tinha, né? No início do século XX, as informações elas não circulavam por todo mundo com a velocidade que a gente vê hoje, né? As coisas demoravam muito a chegar, enfim. As notícias, especialmente no mundo jurídico, até você tomar conhecimento de alguma teoria que estava sendo escrita na França, tomar conhecimento disso aqui no Brasil, às vezes alguns anos se passaram. E aí, no Código Civil de 2002, né, aí sim, o nosso código ele se inspirou muito no Código Civil italiano, tá, prevendo a onerosidade excessiva, e isso a gente vai ver bem aqui. Bom, então, quando feito esse breve discurso histórico, só para a gente ter a noção, né, do que nos trouxe até aqui, a pergunta mais importante, né, aliás, uma pergunta preliminar que nós precisamos nos fazer bom, se há desequilíbrio, é possível reequilibrar o contrato? Porque pode ser que não seja. Pode ser que o reequilíbrio do contrato vá trazer um ônus tão grande a uma das partes ou a ambas, que esse reequilíbrio ele é financeiramente inviável. Eu tenho uma inviabilidade econômica e, por conta disso, né, não sendo possível o seu reequilíbrio, a consequência vai ser a resolução desse contrato e, da mesma forma, né, ocorrendo a onerosidade excessiva, eu não vou, o devedor não vai responder pelos prejuízos. Agora, se o reequilíbrio do contrato for uma possibilidade, financeiramente falando, eu tenho que me perguntar que tipo de relação eu estou analisando. Porque se for uma relação de consumo, tá, eu tenho o artigo 6º, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que dá a ele o direito de resolver ou de revisar os contratos sempre que ocorrer a onerosidade excessiva. Gente, e aqui eu faço um reforço para vocês. Onerosidade excessiva não significa dificuldade de cumprir a prestação. Onerosidade excessiva tem a ver com perda do sinalagma, tá? Então, se a relação entre prestação e contraprestação, se ela se perdeu,
Não importa se eu tenho 10 bilhões de dólares na minha conta bancária. Não importa se eu tenho grande facilidade de cumprir esse contrato. Eu tenho direito a alegar onerosidade excessiva, se eu for consumidor, nessa situação, que eu tenho no artigo 6º, inciso 5º. E aqui, gente, não é preciso comprovar que era imprevisível nem nada. O critério do artigo 6º, inciso 5º, ele é objetivo. A mera comprovação de onerosidade excessiva, então, a mera prova de que a relação entre prestação e contraprestação ela foi modificada sensivelmente, isso já dá direito ao consumidor de, conforme o caso, revisar e resolver aquele contrato, ok? Bom, mas se não for uma relação de consumo, tá? Se eu estiver diante de uma locação, bom, aí vai depender. O que eu vou ter que pensar? Primeira pergunta que eu vou me fazer é: já se passaram 3 anos desde o último ajuste do aluguel? Porque se isso tiver ocorrido, gente, eu tenho aqui na lei de locações o sistema mais objetivo de todos para a revisão do contrato, né? A lei do inquilinato, de forma muito inteligente, né, ela tratou de onerosidade excessiva. Aliás, ela tratou de onerosidade, que nem excessiva precisa ser. Uma vez que tenha decorrido 3 anos, eu, locatário ou locador, tenho direito à revisão do aluguel, tenho direito de reajustá-lo ao atual valor de mercado, ainda que a discrepância não seja grande, ainda que não haja, né, um hiato considerável entre o que eu estou pagando ou recebendo e o valor efetivo de mercado. Decorridos 3 anos, qualquer das partes tem o direito de pedir a revisão. Agora, isso em outras relações, isso vai a uma escadinha de dificuldade. No caso do consumidor, ele tem que comprovar onerosidade excessiva. Olha só, falou aqui meu telefone, começou a falar, que nem o Siri falou lá com Barroso, aqui o meu telefone também se manifestou. Então, no caso do Código de Defesa do Consumidor, eu já preciso comprovar que a onerosidade é excessiva, não é qualquer onerosidade que autoriza a revisão. E no caso do Código Civil é mais difícil ainda. Isso a gente vai ver. Bom, mas se no meu caso concreto, na minha relação locatícia, não decorreram ainda os 3 anos, eu não tenho o artigo 19 da Lei do Inquilinato. E aí o que existe, né, por exemplo, isso é um artigo muito bem feito pela professora Aline Terra, está também disponível na internet, é muito fácil achar. Esse artigo, inclusive, já foi utilizado pelo menos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ela faz um paralelo, tá, com a deterioração da coisa. Então, no caso do locatário não conseguir usar, por força, né, da pandemia, e tem que ser algo comprovado, não conseguir usar integralmente o imóvel, que isso daria a ela o direito a uma revisão do preço pago pelo aluguel nesse período. Tá? Logo mais à frente, eu vou mostrar para vocês o teor do artigo 567, para vocês visualizarem, e quero, inclusive, falar de um dispositivo da lei do inquilinato, sobre o qual ninguém está falando também, que, em tese, pode ser uma regra até mais específica que a do artigo 567. Bom, para os demais contratos, surge a controvérsia de se saber se é possível ou não revisar o contrato, tá? Porque o 478 ele não é absolutamente claro. E, por conta disso, nós temos 2 correntes. Uma corrente que entende que a revisão do contrato, ainda que todos os requisitos do artigo 478 estejam presentes, ainda assim, dizem alguns autores, só será possível a revisão se o credor ofertar. É o que está no artigo 479. Tá? Porque, para esses autores, uma vez atendidos os requisitos do artigo 478, né, que são onerosidade excessiva, imprevisibilidade, extraordinariedade, enfim, difícil pra caramba de você caracterizar isso num caso concreto.
E ainda que você consiga, a sua única possibilidade é a extinção do contrato, a resolução. E por quê? Qual é o argumento desses autores? Dizem eles, o credor não é obrigado, não pode ser obrigado a prosseguir com o contrato em condições diferentes daquela que ele aceitou ajustar lá no início da relação. Então, quem é contra a possibilidade de revisão, basicamente alega isso. Tá? Claro que de forma muito mais elaborada, mas espremendo a laranja, é isso aí. Mas essa, gente, é a corrente minoritária. A corrente majoritária entende que é sim possível ao devedor pedir a revisão do contrato. E isso com base no que o professor Anderson Schreiber chamou de puxadinho hermenêutico. Você pega o 317, que está lá na parte, né, das obrigações, que trata especificamente de correção monetária, né, da possibilidade de você corrigir monetariamente a prestação, quando isso não foi previsto no contrato, em decorrência de fatos supervenientes, né, de um índice exclusivo, etc. Você puxa esse artigo de lá, interpreta ele em conjunto com o artigo 478, e isso abriria as portas para você revisar qualquer prestação daquele contrato, não só correção monetária. Tá? Isso, inclusive, é objeto do enunciado 176 do CJF. Tá? Então, se reparem que, para ter virado enunciado, é porque existe um consenso razoável na doutrina de que essa realmente é uma possibilidade. Tá? Sobre o 567 que eu tinha comentado com vocês, está aqui, ó. Ele diz isso aqui, ó. Se durante a locação, isso é a locação em geral, tá, gente? Do Código Civil. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Tá? Então, aqui eu tenho tanto uma hipótese de revisão, quanto eu tenho uma hipótese de resolução pela frustração do fim do contrato. Tá? Não sei nem por que o enunciado 66 não faz menção à parte final do 567. Enfim, não sei se passou despercebido, enfim, mas é com base nesse artigo que a professora Aline faz a construção. E aí eu queria chamar a atenção de vocês também para o artigo 26, parágrafo único da Lei de Locações. O caput diz que o imóvel necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. E aí vem o parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá residir o contrato. Então, reparem que aqui eu tenho uma hipótese de revisão, claro, durante um tempo bem definido, né? Não é revisão do contrato até o seu fim, mas durante esse período aqui, né, o locatário teria direito à redução do aluguel. Tá? Enfim, então, com isso, a gente fecha o quarto possível efeito da pandemia sobre os contratos, que é o desequilíbrio superveniente. Então, retomando, impossibilidade permanente, frustração do fim do contrato, impossibilidade temporária, desequilíbrio superveniente, ou que a gente chama aqui onerosidade excessiva. Tá? Esses são os 4 efeitos. O quinto possível efeito é a dificuldade financeira do devedor. Né? Eu diria até que foi o efeito mais comum que a gente verificou. Né? Enfim, e aí quando eu falo devedor, estou falando devedor pessoa física, o cara que perdeu emprego, o profissional liberal que perdeu renda, como a empresa, né? O restaurante que parou de ter cliente, enfim. Quantas empresas e quantas pessoas físicas não entraram em extrema dificuldade, né? O que as deixou em situação dramática, né? Nos contratos que elas já tinham celebrado, nas obrigações, em relação às obrigações que elas já tinham assumido. E aí a dúvida que fica é: a dificuldade do devedor
a exceção da ruína, autoriza a intervenção judicial no contrato? Essa é a pergunta que se responde. Essa é a questão que tem se colocado em inúmeros processos judiciais, né? A gente cansa de ver petição inicial precisamente com essa alegação. Olha, juiz, meu faturamento caiu 50%, caiu 70%, caiu 40%, e eu quero a revisão do meu contrato. Eu quero pagar menos aluguel. Eu quero revisar a minha prestação do financiamento bancário. Eu quero revisar a minha prestação com a consultora. E aí a pergunta que fica é: isso é possível? A dificuldade financeira do devedor autoriza essa revisão imposta pelo judiciário? E aí, claro, nós temos duas correntes. Uma que entende que sim, que é possível, né? E aí a gente volta aqui para o esquema anterior. Enfim, a gente efetivamente tem algumas decisões judiciais que ou deferiam a tutela de urgência, enfim, ou até já em sentença de primeiro grau já enfim, julgar o pedido ou procedente em parte. E uma segunda corrente, a qual eu pessoalmente me alinho, que é que a dificuldade financeira do devedor, ela não autoriza a revisão da prestação. Por quê? Porque não ocorre, né? Isso não é caso de onerosidade excessiva. Isso não é caso de perda do sinalagma, e aí vigora a regra de que o contrato tem que ser cumprido. Se há alteração do sinalagma, se há onerosidade excessiva, não importa se o devedor está ou não em dificuldade financeira. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? O bilionário tem direito à revisão do contrato em caso de onerosidade excessiva superveniente. E o devedor empobrecido, se não comprova onerosidade excessiva, na minha opinião, não tem direito, não faz jus, né, à revisão desse contrato, porque o sinalagma ele foi mantido, ele continua lá, né? O imóvel vale o que valia, o aluguel vale o que valia, enfim. Então, porque você está com dificuldade de pagar o aluguel, eu vou ter que baixar o valor desse aluguel, enfim, pode ser que o aluguel perca valor por questões de mercado. E aí, por questões de mercado, uma vez tendo decorrido os 3 anos previstos no artigo 19, o locatário vai poder pedir a revisão, dizendo, olha, eu ajustei um aluguel de 3 mil para aquela laje, sei lá, 30 mil por aquela laje corporativa. Cara, agora está valendo 10 mil, sendo a cidade está em dificuldade, está com baixo índice de ocupação, e agora vale 10 mil, então eu quero revisar para 10 mil. Bom, aí tudo bem, aí é uma outra situação, né? O sistema, o ordenamento jurídico, prevê essa possibilidade de revisão compulsória do contrato, mas com requisitos específicos, que não, em nenhum deles diz respeito à dificuldade financeira do devedor. O ordenamento ele não é totalmente insensível à situação do devedor em dificuldade, né? Quando se trata do empresário em dificuldade, a gente tem o Instituto da Recuperação Empresarial, né? Recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. E hoje, no caso da recuperação, a gente tem, inclusive, o stay period, que é um período durante o qual param de fluir os juros de mora, né? Então, geralmente é um período de 180 dias, que pode até ser prorrogado pelo juiz. E durante esse período, o devedor não vai sofrer os efeitos da mora. E a recuperação empresarial, gente, é uma hipótese legal prevista pelo ordenamento jurídico de revisão coletiva dos contratos. É uma revisão imposta a quem eventualmente não concordou com ela. É claro, desde que eu atenda aos requisitos, né, dos artigos 145 ou 163, conforme a recuperação seja judicial ou extrajudicial. Mas, uma vez obtido aquele quórum mínimo, né, todos os devedores sofrem uma revisão, e é uma revisão radical, né, do valor daquele contrato. A gente vê certos contratos
certos créditos, né, submetidos à recuperação empresarial, que caem 50%, enfim, a recuperando vai pagar 50% do valor que era devido em 30 anos, por exemplo. Então, é uma revisão absolutamente radical do contrato, mas que o ordenamento prevê e admite e estimula, mas desde que o quórum mínimo, né, de um percentual mínimo de credores em cada classe, concordando com aquele pedido de revisão. E, gente, mesmo o artigo 916 do Código de Processo Civil, né, mesmo ele não se trata de revisão contratual por dificuldade do devedor. O 916 autoriza que o devedor, desde que reconheça, né, o valor executado pelo credor, que ele, depositando 30%, que ele possa parcelar em até 6 meses os 70% restantes. Mas reparem, nesse período, a mora continua correndo, os juros de mora continuam correndo. O que vai acontecer simplesmente, né, é uma sustação temporária, enquanto aquele parcelamento tiver sido cumprido, uma sustação temporária do andamento daquela execução. A execução não vai andar, mas os juros vão fluir. Então, não há revisão do valor executado. Pelo contrário, é preciso que o devedor reconheça a integralidade do valor exigido pelo credor. Fora isso, só se tiver acordo, um acordo bilateral, claro, com anuência do credor. Se o credor concordar, estamos falando de direito patrimonial disponível. O artigo 63, por exemplo, da Lei 4591 de condomínios e incorporações, ou o artigo da Lei de Locações, que prevê, na mesma linha do artigo 63, o direito do devedor purgar a mora, né? Então, tanto o promitente comprador, quanto o locatário, quanto qualquer devedor, isso, inclusive, o Código Civil traz a hipótese geral de purga da mora, tem o direito de acabar com a sua mora, né? Então, chegou o vencimento daquela prestação, eu não paguei, eu não cumpri a minha obrigação, surge a mora, né? Então, surge o inadimplemento relativo, que ainda pode ser suprido, né? Então, eu tenho direito a purgar a mora. Se eu purgar a mora, eu extingo essa minha mora, eu acabo com a minha mora e, portanto, o contrato ele vai prevalecer, né? Então, é isso precisamente que acontece em favor do locatário, por exemplo, inclusive em juízo. O locatário pode purgar sua mora até em juízo, né? Tem prazo lá da contestação, né, prazo da defesa, para purgar a mora e evitar com isso a quebra do contrato de locação. O contrato de locação ele vai seguir o seu curso. Mas reparem, de novo, isso não é hipótese de revisão do contrato. O contrato não está sendo revisado. O ordenamento está apenas evitando que ele seja resolvido. Tá? Então, concluindo, né, eu entendo que não é hipótese empobrecimento do devedor, não é ou dificuldade financeira, não é hipótese de revisão do contrato. Agora, isso não significa também que o devedor em dificuldade ou qualquer outro devedor estejam de mãos atadas, tá? Porque o nosso ordenamento tem várias figuras jurídicas que podem vir em seu auxílio eventualmente, né? Isso precisa ser analisado em cada situação jurídica. Então, por exemplo, a figura do abuso do direito, no artigo 187, né? Claro que o credor, embora tenha o direito de exigir o cumprimento da prestação, pode abusar, não pode exigir esse cumprimento de forma abusiva. Pode ser, por exemplo, que o devedor, né, se comprovar que não concorreu para a sua situação de penúria, ele pode pedir ao juiz, por exemplo, a aplicação do artigo 413 para redução da cláusula penal, né? Então, para dar um exemplo, o promitente comprador, né, que não está mais conseguindo cumprir o pagamento do saldo do imóvel que ele prometeu comprar. Está lá na lei de distratos, né? Se, por exemplo, se a incorporação tiver subordinada ao patrimônio de habitação e o contrato tiver sido celebrado de 2018 para cá,
a multa contratual, a cláusula penal, pode ser de até 50% do valor pago. Agora, isso não impede a aplicação do 413. Afinal de contas, né, o Código Civil dialoga com todas as leis especiais. Então, se não houver regras conflitantes, né, o Código Civil pode se aplicar. E a regra do 413 é uma regra complementar àquela que se encontra no artigo 67A da 4591, que foi introduzida pela 13786. Então, só para ficar mais claro, o 412 do Código Civil diz que a multa nos contratos em geral, a cláusula penal, pode ser de até 100%. Né? O Código fala isso com outras palavras, ao dizer que o valor da cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação. Ou seja, a multa é de até 100%. Aí vem o 413, mas o juiz pode reduzi-la equitativamente em determinadas situações. Então, ele pode reduzir não só a multa do 412, como outras multas, tal como aquela prevista no artigo 67A. Agora, o ônus é do devedor de comprovar, né, aquela dificuldade específica de comprovar que não concorreu para a ocorrência daquela situação, né? Por exemplo, foi por total decorrência da pandemia, enfim, que o restaurante foi para a cucuia e ele foi demitido, ficou sem emprego, enfim, uma situação que nem é tão difícil assim de se comprovar hoje em dia. E ele, com base nisso, ele vai pedir ao juiz, não a exclusão, mas uma redução, que pode ser até uma redução considerável, se depender do caso concreto, daquela cláusula penal ajustada na promessa de compra e venda, tá? Obviamente, gente, o juiz não pode olhar só para um lado. Ele tem que olhar para os dois lados, porque a pandemia, ela afeta todo mundo. Ela não afeta só o consumidor, ela afeta o fornecedor também. Então, é importante que o juiz tenha equilíbrio, né, na análise de cada caso concreto. Boa-fé objetiva, né? Outra cláusula geral que pode perfeitamente ensejar determinadas consequências na análise dos contratos. Por fim, exceção de contrato não cumprido, né? Para dar um exemplo da incorporação também, o incorporador pode, sem mora, demorar mais a entregar a obra se comprovar o impacto da pandemia sobre aquela obra? Pode, mas, em compensação, enquanto ele não me entrega a chave da unidade, eu não tenho que pagar o saldo também. Então, a exceção de contrato não cumprido. É só para nós aqui, como advogados, enfim, como operadores do direito em geral, a gente saber que temos aí todas essas figuras jurídicas à nossa disposição. Tá bom? Bom, era isso que eu queria passar, né? Acho que ainda temos aí tempo para conversar um pouquinho e fico ao dispor de todos, pedindo desculpas aí se demorei demais, se falei rápido demais ou devagar demais, enfim. Estamos juntos aí. Bola agora com vocês. Doutora Fátima, Só um minutinho. Olha, muito obrigada, André. Olha, foi excelente, não tinha como ser diferente. A BAME se sente extremamente honrada pela sua presença, que seja o primeiro de vários, né? Que fique aqui esse compromisso seu. Né? Eu vi todos muito atentos e a sua palestra, a sua live foi muito boa. Quero aqui declinar, que eu estou super feliz. Olha, Jacques veio te prestigiar, nosso sócio correspondido, nosso querido amigo. Ele está fazendo assim. Então, muito bom. Viu, Melim? Quem está aqui? Jacques, está vendo? Muito bom. Nossa, muito bom. Grande Jacques, está demais. Essa sala está demais. Que alegria. Muito feliz. Pois é, muito bom, muito bom. Então, você está vendo como você está prestigiado, amigo André, muito bom, fico feliz. Então, quero te agradecer pela tua didática, né? Uma palestra muito bem direcionada, de vanguarda, super necessária para esse momento. Então, aqui, em nome dos associados da BAME, só tenho a agradecer. Temos aqui, inclusive, muito bonita a palavra, nem sabia, o nosso ex-presidente, Juarez Clemente, ele colocou aqui, assistindo. Olha lá, está aqui dizendo, assistindo o meu velho amigo, e que me deu muito trabalho como ex-adverso.
mas, no fim, nos entendemos com muita civilização, como sois ser os encontros entre nós. Hoje vi com muito prazer sua palestra aqui na BAME, brilhante, objetivo e didático. Parabéns, Abelha. Continue brilhando e estudando, pois tem muito a ensinar. Abraço seu constante admirador, Juarez Clemente. Ele é um fofo, né? Nada como ter amigos, né? E o Juarez Juarez é a prova da máxima de que quem briga são os clientes, não os advogados, né? É verdade, é verdade. Juarez me sucedeu aqui na presidência da BAME. Né? Fizemos, na época, André, Melim, acho que não sei se lembra dessa história, eu, Capanema e Pedro Cantizano, e Malu, nos reunimos, assim, quem vai ser o presidente? Eu falei assim, gente, a Juarez é minha cara, temos uma história antes de Abame, sempre eu conto essa história. Quando eu me formei, meu pai me deu de presente uma sala para eu começar a minha vida profissional. De quem que ele comprou a sala, gente? De Juarez. Então, você vê como o mundo é pequeno, né? Aí, eu bem nova, o Juarez olhava assim para o meu pai, essa menina tem cara que vai em frente, viu? Ela vai ser uma boa advogada. Anos depois, eu me encontro com o Juarez na BAME. Então, a gente tem uma história muito bonita. Então, quando eu vi as palavras dele, eu disse, não, deixa eu declinar aqui esse elogio ao André, que acho que estava tudo a ver. Tá? Então, de questões, eu estou olhando aqui, eu acho que não temos perguntas. Deixa eu ver, para ver se eu não estou errando. Só tem muitos elogios. Né? O Jacques, parabéns, belíssima aula. Cléo Silveira, excelente. Roberto, nosso amigo, parabéns, André, excelente. Michel, acho que Michel é meu aluno, ou é na PUC ou é na Veiga, mas esse nome não está, Michel Mendes. Ele, acho que é minha criança. Parabéns, foi ótimo. Pedroso, nosso presidente do conselho, excelente palestra, doutor André Abelha, discorrendo como numa aula muito agradável. Então, só tem elogio. Bom, né? Quando não tem que perguntar muito, né? Assim que é bom. Olha, a nossa associada Sula, boa noite. Muito bacana. Bom, obrigado, vou passar a palavra aqui para o nosso Melim, quer ter uso da palavra? Não, eu queria, cumprimentar o André de ter o privilégio de, mais uma vez, ouvi-lo falar sobre essa matéria. O André, para mim, é mais ou menos igual ao Capanema, porque eu assistia a quase que uns 3 discursos do Capanema por mês e adorava. E o André, se ele fizer essa palestra amanhã, eu vou assistir outra vez. Você vai estar lá. Por causa do eu brilho. Eu também. Se ele me chamar, eu também vou estar. Mas, olha, isso é uma coisa, assim, muitos de vocês aqui dão aula sabem disso. Às vezes a gente dá a mesma aula. Olha, tem um módulo de condomínio na PUC, eu já dei acho que umas 17 ou 18 turmas. Nunca é igual, nunca é igual. Nunca é igual, é verdade. Você sempre coloca um toque a mais, abre uma nova perspectiva, um novo canal, uma outra visão da questão. É muito boa a sua aula. Sua didática é super conhecida, sem dúvida. E o conteúdo também, evidentemente. Mas eu gostaria de colocar uma questão, se você tiver tempo para fazer. Por favor, vamos. Porque você disse tudo, mas o tempo é muito curto, e porque as questões que você colocou são da maior complexidade, evidentemente, da mais alta indagação. Mas o que tem surgido agora também, independente de algumas outras, como, por exemplo, a aplicação da Lei 14.110, né, e que tem algumas impropriedades ali, que geram algumas controvérsias, mas tem surgido, a vez por outra, a questão de eventual revisão de contrato build to suit. Isso tem surgido, tem surgido, e aí vem, não é possível a revisão, é possível a revisão, aí vem essa controvérsia. Eu queria ouvir você, se você pode falar alguma coisa sobre isto, porque efetivamente sabe-se que pelo build to suit, não é apenas o aluguel, quer dizer, o aluguel é uma parcela do preço do investimento e do retorno do investimento feito pelo empresário que construiu sob medida aquele imóvel para uso, para a cessão onerosa do uso ao locatário, né? Mas também ali esse contrato reúne uma empreitada.
E é um contrato de investimento também, né? Então, na verdade, reduzir o aluguel, você vai desequilibrar o contrato. É verdade que aí há um desequilíbrio interno do contrato, sem considerar eventual empobrecimento da parte devedora, do locatário. Não se considera isso, obviamente, né? Mas sim o desequilíbrio do contrato provocado pelos efeitos da pandemia. No caso de lojista, por exemplo, né? No caso de um imóvel construído para alguém que foi afetado, atingido duramente pelos efeitos da pandemia. Eu gostaria de ouvir alguma consideração sua sobre isso. Melim, acho assim que, bom, antes de começar a responder, só lembrar, né, que em relação aos contratos de shopping center, os tribunais têm sido bastante conservadores, né, nessa possibilidade de revisão, dizendo, olha, lá para shopping a gente tem um artigo, nunca memorizou 54, né? Do shopping center. 54A. 54, 54A é o build-to-suit. É o de build-to-suit. Exatamente. Então, dizem, olha, em relação locação em shopping center, está lá no 54, prevalece o que foi ajustado, então o espaço para o intervencionismo, né, para o dirigismo contratual, ele é menor, já é menor em se tratando de shopping center. Então, para shopping center, a chance de você revisar o contrato, isso tem se aplicado em razão do IGPM, né? Isso veio à tona por causa do IGPM. Então, diz o judiciário, olha, aqui, em regra, não pode, tá? Só em situações muito excepcionais que se consigam demonstrar que não é nada fácil. Eu acho que, na hipótese do build-to-suit, com muito mais razão, porque é um contrato que, em regra, é um contrato de natureza empresarial firmado entre partes que são paritárias, né, que impede igualdade. Geralmente é muito comum você ver até um fundo de investimento, enfim, ou grandes empresas que estão como parte nesse build-to-suit, né? Como o Melim disse muito bem, no build-to-suit, o preço, né, a prestação, ela tem dois elementos, ela não tem só um elemento, né? Na locação, eu só tenho a cessão do espaço. O aluguel, ele é a contraprestação pela cessão do espaço. No build-to-suit, o aluguel é a contraprestação pela cessão do espaço e, principalmente, no primeiro período, pela empreitada, pela construção sob medida ou reforma substancial sob medida que é feita, né, por encomenda do locatário. Então, nesse tipo de contrato, geralmente você tem uma alocação de risco, você tem, né, um dirigismo contratual muito reduzido, e a lei da liberdade econômica veio para reforçar isso. Você tem o artigo 54A, que veio também para reforçar isso, ou seja, vale o que está no contrato. Então, só em situações absolutamente excepcionais é que você vai impor, né, a uma das partes a revisão desse contrato. Então, assim, especialmente no primeiro período do build-to-suit, que varia entre... Difícil ver menos de 20, né, Melim? Um contrato com menos de 20 anos. Vai entre 20 e 30 anos os build-to-suits. Pelo menos todos que eu vi, a variação era por aí. E aí, no segundo período, é que essa discussão já se oferece com maior abertura. Porque o que se entende muitas vezes é que nesses 20 ou 30 anos, nesse período inicial, é que você está reembolsando, que você está não reembolsando, porque não se trata só de reembolso, né? Você está pagando mais do que o cara efetivamente desembolsou. Mas você está remunerando o locador por aquele investimento que ele fez, por aquela personificação do imóvel que foi gerada, né? E isso é muito sério, porque quando você faz um build-to-suit, você constrói ou reforma aquele imóvel sob medida para o locatário. Uma vez que ele saia, qual é a liquidez que aquele imóvel vai ter?
às vezes, fica muito específico para o uso daquele locatário. Então, o locador ou vai ter que reformar de novo o imóvel substancialmente ou tem que demolir e construir outra coisa, porque aquilo ali não se... Ninguém mais quer o que aquele locatário queria, de acordo com as necessidades específicas daquele locatário. Então, é por isso que esse tipo de contrato realmente, muito mais do que o contrato de shopping center, ele só em casos assim, grotescos, na minha opinião, que comportariam uma revisão por parte do judiciário. Realmente isso tem que, se não for comum acordo, acho muito difícil. Inclusive é comum, né, Melim, nesses contratos você ter uma cláusula afastando o artigo 19 da Lei 8245. Né? Sem dúvida. Usualmente tem. Mas aí invoca-se o 567 do Código Civil, né? E a hipótese pode ser essa, né? Sim, quando você fala que quando o locatário não consegue utilizar o imóvel, né? Isso, exatamente, nessa hipótese. Por força de decretos do poder público que determina o fechamento de lojas ou a paralisação de determinada atividade, né? É uma questão realmente muito... Aí nessas hipóteses, eu acho que é o caso realmente de ver o contrato, porque pode ser que o contrato tenha alocado risco para o locatário, inclusive em caso de força maior. Né? O 393 autoriza, né? Mas é muito difícil, você tem toda a razão, né? Porque é um investimento feito pelo locador, especificamente, é por isso que ela é chamada de sob medida, né? Especificamente para aquela atividade. Então, ele fica com o campo de reaproveitamento do imóvel muito estreito, muito restrito, né? De modo que deve ser muito rigorosa, efetivamente. Eu acho. E ainda que você, no caso concreto, vá aplicar o 567, obviamente, você tem que olhar apenas para a parcela que se refere à cessão do espaço. Né? A parcela que é a remuneração da obra, e aí vem o desafio, porque os contratos geralmente não fazem essa distinção do que é remuneração da obra e do que é o preço da cessão do espaço. Né? Não fazem, sem dúvida nenhuma. Não fazem e, eventualmente, poder-se-ia cogitar, não sei no primeiro período, mas no segundo período é mais fácil, né? Como você muito bem disse aí. Mas no segundo período, ou no primeiro, talvez, conforme as circunstâncias, poderia se cogitar de redução do valor por um certo período, o período dos efeitos, que se apresentam os efeitos, né, da pandemia, retornando em seguida, ou recompondo-se em seguida. Mais ou menos parecido com aquela lei de Portugal, se não me engano. Né? A lei de Portugal para enfrentamento dessa emergência, parece que ela autoriza um desconto por um certo período e uma reposição adiante, né? Nos meses subsequentes ou em determinado período subsequente. Ele é um diferimento apenas. Né? Seria só um diferimento. Né? Eu tenho a impressão que no projeto de lei estava previsto uma norma semelhante aqui no projeto da Lei 14.110, não tinha? Uma previsão se chegou a estar em algum momento, eu não vi. Se não foi a versão que eu vi. O projeto. Eu tive a impressão de dizer. Mas, enfim, eu estou satisfeito com a sua... o grupo cogitou isso em algum momento. Mas eu estou satisfeitíssimo com a sua resposta e satisfeitíssimo de ter o privilégio de assisti-lo mais uma vez. Que bom. Jacques? Você acha que eu ia te deixar quieto? Eu não ia te deixar quieto, não. Eu achei bacana. Você está me ouvindo? Sim, estamos. Eu achei bacana que o Melim falou que o André lembrou o Silvio Capanema, e é verdade. Eu já vi o André umas 500 vezes e eu sempre fico prestando atenção. Eu não sei se é porque ele é bonito, o que é. Não, a diferença é o seguinte, como eu não falo bem como o Capanema, eu procuro usar a tecnologia a meu favor, com essas figurinhas, com chamando ali, cara, qual vai ser a próxima figurinha que vai aparecer? O cara é bom. Mas parabéns pela palestra, realmente muito elucidativa, eu acho muito bacana. E com relação ao Bilton Sul, só para botar uma palhinha aí,
Eu acho que tudo é passível de revisão, sim, mesmo naqueles casos de renúncia. Que é o que o Código Civil nos ensina, né, na minha opinião. Quando a situação desequilibra fortemente ou se torna terrivelmente impossível, é a hora da revisão. Não tem o que fazer mesmo, né? Quanto à renunciabilidade, sim, é possível. Mas eu acho que o que a gente renuncia é aquela revisão do artigo 19, etc. Agora, o resto é o desgraceira, ninguém está imune, né? Como nós todos estamos aprendendo. Isso não, Né? isso é verdade. Agora, muito interessante também a sua palestra, você ter lembrado que o fato de o devedor empobrecer, ou mais sofisticadamente, como você disse, não afeta a relação contratual, pelo menos não em princípio, né? Então, eu acho muito importante, que é um tema muito falado, porém é falado na gritaria, não é falado. Isso. Porque, por exemplo, o fato de eu não ter dinheiro na minha conta não significa que há impossibilidade de cumprimento da obrigação. Porque, em tese, eu posso pegar dinheiro emprestado com algum banco, com algum amigo, enfim. Impossibilidade fática é se cai todo o sistema financeiro que torna impossível a transferência daquele dinheiro naquela data. Isso é impossibilidade. Isso é impossibilidade de cumprimento. Mas acho que Parabéns, André. Parabéns, sempre valioso, sempre valioso. Obrigado, querido. Obrigado pela você é um amigo. Você sempre violenta, viu? Muito bom. Não, que isso, que isso. Vou passar a palavra já para o doutor Cis, mas queria dizer, André, que você está prestigiado mesmo, que você tem 3 ex-presidentes aqui te assistindo. Tem eu, tem o Juarez e tem a Ana Luísa, que eu estou vendo agora aqui que ela está presente. Então, tem 3 ex-presidentes aqui na sua palestra. Dei muita sorte hoje. Aproveitar. Forte abraço, Sidney. Abração. Bom, gente, eu vou passar a palavra para o doutor Sidney, mas eu gostaria, para a gente matar um pouquinho as saudades da BAME, mostrar um pouquinho, quem não conhece, a nossa sede. Eu pedi para a Caroline colocar a nossa sede, né? Para vocês, quem não conhece, passa para a gente, Carolina, um pouquinho. Fátima, vamos entrando de forma virtual. Exato. Essa sede tem história, gente. Na época que nós compramos a sede, foi um ato assim, muito louco. Vamos comprar, vamos. Que legal, que legal. São mais de 300 metros quadrados, nosso auditório. Esperando vocês aí da última eleição. Olha o Capanema aqui, gente. Olha que saudade, gente. E aí, ó, nós estamos aí com muitos novos associados, um grupo muito jovem entrando, isso é muito bacana, é uma renovação. Então, a gente está aqui com essa felicidade de estar recebendo muitos jovens advogados. Então, que legal. A BAME faz parte, né, do direito imobiliário do país, não tem a menor dúvida. Desde 1989, né? É uma associação que tem uma história. É isso aí. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte da história, né, de um sonho do Capanema e que a gente está conseguindo levar à frente aí com novos associados, com renovação. Isso é muito bom. Que bom. Então, quem ainda não é associado, venha se associar, vem fazer parte. A gente tem muitos projetos de estudo jurídico e é muito bom. Bom, eu vou passar a palavra, então, agora para o nosso presidente, para as considerações. André, mais uma vez, estou me despedindo aqui da minha fala. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção que você teve comigo, de estar aqui contigo, que seja o primeiro de vários. Inclusive, vou te ligar para falar de ENAI, tá? Que a gente está... Melim já sabe que é livre e espontânea pressão, ele não tem muito o que falar, entendeu? E o Jacques também, esses dois aqui, é livre e espontânea pressão, tem que estar na ANAI. Mas você, já estou em público aqui te convidando, para você também não poder dizer não. Olha só como eu sou sua amiga.
Bom, um abraço Esse grande. convite é bom, convite bom a gente gosta. Então, olha, beijo grande. Obrigada, Melinha, adorei te ver. Tá? Jacques, todos os nossos associados aqui presentes, nossos amigos, nossos alunos. Não dá para a gente declinar o nome de todos, mas quem eu pude lembrar. Muito obrigada pela presença. Doutor Sidney, a palavra é sua para as considerações. Então, eu quero, além de agradecer a todas as autoridades que aqui estiveram conosco nessa noite, ressaltar a presença da nossa presidente da ABAME Jovem, doutora Alessandra Ávila. Meu Deus, é que é a nossa menina aqui. Olá, pessoal, boa noite. A ABAME Jovem vem com um grande desafio na ABAME, que é de disseminar na jovem advocacia a busca desse notável saber jurídico que nós encontramos na ABAME com essas feras do direito, né? Que nós estamos vendo aqui hoje. Essa noite está muito brilhante. Meus parabéns, doutor André Abelha, pela sua palestra e por conseguir atrair um público dessa grande relevância e importância para a gente. Os jovens advogados precisam estar na ABAME para poder participar de palestras grandiosas como essa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, agradecimento final ao doutor André Abelha, professor doutor André Abelha, renovando o convite que a professora Fátima fez. No nosso papo inicial, a nossa previsão é de segundo semestre estarmos retornando e será um imenso prazer em tê-lo na nossa sede de forma presencial. Agradecendo a presença de todos, destacando a sua brilhante exposição, enriquecedora com esse debate final do professor Melim, do nosso amigo Dr. Jacques, enfim. Agradeço, por fim, todos os presentes aqui. Dr. Roberto Bigler, que eu não destaquei no início, mas destaco agora, importante advogado, amigo da ABAME associado, Dr. Francisco Souto, doutora Sula, que sempre nos prestigia, desejando a todos uma boa noite, saúde, paz e até o próximo evento. Tchau, gente. Boa noite, um abraço meus amigos. grande. Obrigado, Fiquem com com Deus. Deus. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Ei, esse é o mês do meu aniversário, hein? Vai esquecer o biscoitinho, hein? Aguardadinho. Vamos ter biscoito virtual, Sula. Aguardadinho para você. Um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito boa palestra. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, saúde e paz a todos.